palavra que toca corações, um jeito diferente de falar a verdade. Com vocês, Pastor Elias Rodrigues. Olá, como vai você? Eu sou o Pastor Elias Rodrigues, que bom ter você aqui em nosso canal. Olha, atendendo à solicitação de alguns amigos e amigas, nós estamos trazendo algumas mensagens em áudio. São trechos de ministrações que fizemos em algum congresso, alguma conferência, Brasil afora. Colocamos aqui para você ser abençoado. Você pode baixar, ouvir no seu carro, colocar no pendrive, ouvir no seu celular, etc. Se você não é inscrito aqui em nosso canal, junte-se a nós. Ative aí o sininho das notificações para você ser avisado das novidades que acontecem por aqui. E se esta mensagem fizer algum sentido para você, compartilhe aí com seus amigos. Coloque aí nos comentários o que você está achando desta ideia das mensagens em áudio, para que a gente tenha uma noção também, tá? Dê aí o seu like, o seu comentário, para que a gente possa ter um feedback para saber se continuamos com esse projeto. Deus te abençoe. Vamos à mensagem de hoje. O pastor Elias Rodrigues, inspirado por Deus, ministrará uma mensagem impactante. Prepare o seu coração e ouça agora. Jesus começa a história de Lucas capítulo 16 e versículos 19 a seguir. Jesus começa a contar uma história assim. Ora, certo homem rico, abastado, certo homem que tinha dinheiro, ele vivia regaladamente, esplendidamente, vestia-se com as melhores roupas, ele vestia as grifes da época, ele comia nos melhores restaurantes, ele comia à noite nas melhores pizzarias, ele frequentava os melhores shoppings da cidade. Eu estou trazendo para os dias de hoje, usando a linguagem para você entender. Ele frequentava os melhores restaurantes, ele só usava terno daqueles mais caros, o sapato dele dava para pagar o seu aluguel. Olha que coisa, aquele homem vestia-se bem, aquele homem vivia bem, ele não andava com Fusca ou Fietinho 147, aquele homem, ele tinha carros, aquele homem tinha fazendas, ele era rico, aquele homem era extraordinário. E Jesus diz: por outro lado, havia também certo mendigo, homem pobre, homem doente, fragelado pela vida, um sofredor na vida. A diferença entre os dois é que o rico, que vivia regaladamente, não temia a Deus, não amava a Deus. O mendigo não amava a Deus, temia a Deus. Aleluia. Versículo 20, esse certo mendigo, o nome dele era Lázaro. E quando Jesus diz o nome dele era Lázaro, aqui a gente precisa parar e refletir uma coisa. Segundo a figura de linguagem, numa anedota, ou numa ilustração, ou numa parábola, este é um erro que não se pode cometer. Nunca você cita nome. Nunca. Quando você cria uma história para alguém entender alguma coisa, você nunca cita o nome. Você faz a pessoa pensar. Quando você conta uma piadinha de português, você cria lá um nome fictício, mas não se cita nome. Quando se cita nome, a história é verdadeira. Quem dá glória a Deus? Então, possivelmente, Jesus não estava criando uma história para contar aos discípulos. Jesus não estava criando uma história para contar ao povo. Jesus estava contando uma história acontecida, uma história ocorrida. De todas as parábolas que Jesus contou, esta é a única que ele cita nome de alguém. Ela entra na categoria de parábolas, mas ela não é história, ela é uma história, porque ela cita um nome. Agora, olha o fantástico aqui. Se você não dá um glória a Deus agora, hein? Vou falar lá na rádio amanhã. Olha aqui. Quando Jesus fala do rico, que vivia esplendorosamente, vivia dias de forma regalada, vestia-se de linho fino, Jesus dizia, certo homem. Mas quando Jesus falou do mendigo, cheio de chagas, pobre, sofrendo, Jesus diz, Lázaro. Você não entendeu? Quem entendeu? Você não entendeu? Talvez você não vive regaladamente, mas Jesus lembra o teu nome. Jesus lembra de você.
Mas e aquele, o famoso, o conhecido, o rico, o que vive abastadamente? Esse eu nem lembro o nome, mas do mendigo eu lembro, o Lázaro. O Lázaro. Coloque a mão sobre o ombro de quem está você. Nós estamos apenas começando, mas coloque o ombro sobre o ombro, a mão sobre o ombro de quem está ao seu lado e conforte-o dizendo: Jesus sabe quem você é. Deus sabe quem você é. Deus te conhece. Deus sabe quem você é. Deus sabe quem você é. Aleluia! Deus sabe quem você é. Não importa se você é o diacozinho lá daquela igrejinha pequena, se você é o obreiro lá daquela congregação distante, Ele sabe quem você é. Ele conhece você. Aleluia! Não importa se você não se veste de linho fino. Sabe o que importa? Quando Jesus for falar sobre você, Ele diga: eu conheço a Maria Francisca. Não importa se você não se veste com as melhores roupas dos outros irmãos da igreja. O que importa é na hora de trazer a bênção, Jesus lembrar: e não te esqueça do irmão João Fernando. Aleluia! Aleluia! Quantos podem adorar ao Deus que sabe quem você é? Não é o assunto da mensagem desta manhã, mas adore a Deus porque Ele sabe quem você é. A Bíblia diz: ei, na palma das minhas mãos gravei o teu nome. Ele sabe quem você é. E tem mais um problema aqui, porque a Bíblia diz que o rico é uma história, o mendigo Lázaro é outra história, mas é uma história que se completa. São duas histórias que se tornam uma, porque o rico e o Lázaro se conheciam. Eles se conheciam, e o pior, eles tinham um relacionamento. Olha o relacionamento que eles tinham. Versículo 21. Ele desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. O rico conhecia Lázaro, e o rico humilhava o Lázaro. O rico e o Lázaro tinham um relacionamento, e o relacionamento dos dois era assim: o rico, que tinha muito, desprezava o Lázaro, que não tinha nada. O rico, que gozava de boa saúde, desprezava o Lázaro, que era doente. O rico, que tinha uma casa boa, desprezava o Lázaro, que não tinha uma boa casa. No tempo de Jesus, as pessoas comiam com as mãos, não havia talheres. Não havia um costume, havia um costume, enquanto estando à mesa, de você a todo momento estar limpando as mãos. Então os judeus tinham um ritual assim. Lembra-se que Jesus disse para um certo Simão assim: eu entrei na tua casa e você não me deu água para lavar os pés. Mas a mulher entrou, lavou com as lágrimas e enxugou com os cabelos. Jesus estava lançando mão de uma ilustração. Jesus estava lançando mão do costume judaico. Qual era o costume judaico? Quando eu entrava na sua casa, eu vinha pelo caminho. Não havia asfalto, não havia carro, não tinha nem Fiat 147 naquela época, irmão. Era de a pé. É P2. E caminhando pelo caminho com a sua alparca, com a sua sandália, que não eram calçados fechados, e não havia meia. Quem dá glória a Deus por quem inventou a meia? Não tinha meia. Era na sandália, na alparca, na sandália. E caminhando pelo caminho, sujava os pés até a altura da canela. E quando eu chegava na sua casa, um ato de respeito meu era tirar a sandália. Um ato de respeito teu era pedir que alguém lavasse os meus pés. É por isso que uma certa vez Jesus pegou uma bacia de água, cingiu-se com uma toalha, veio com a bacia, dobrou o seu joelho perante os seus discípulos e começou a lavar os pés deles. E Pedro disse: não, tu não vais lavar os meus pés, porque lavar o pé de um visitante da casa era serviço para o empregado mais sujo, para aquele que vivia lá no canto. O empregado mais barrela, esse que vinha
com a obrigação de lavar o pé do visitante, tirar ali o cocôzinho de vaca que ele pisou pelo caminho, tirar ali a sujeira. Então o empregado mais simples, mais barrelinha, era o que fazia isso. Quando Jesus se cinge com uma toalha, pega uma bacia e vai lavar o pé de Pedro, Pedro diz: os meus pés o Senhor não lava. Jesus olha para ele e diz: pois é, se eu não lavar os teus pés, tu não és meu amigo, não tens parte comigo. Era sobre isso que Jesus estava falando. Então era respeito meu, ao chegar na porta de sua casa, tirar a sandália. Era respeito teu pedir que um empregado viesse com uma bacia e lavasse os meus pés. Então lavava-se os pés, tomava lugar à mesa. É preciso voltar lá atrás. Olha, quando a gente fala mesa, não tinha cadeira, nem é mesa da forma como a gente pensa hoje. Quando a Bíblia diz que João reclinava no peito de Jesus, sobre o peito de Jesus, não é que João deitava, é que já eram meio que deitados, assentavam-se no chão, uma mesa era posta na altura do peito deles, e quando João reclinava no peito de Jesus, quer dizer que João fazia assim. João encostava a cabeça no peito de Jesus e Jesus abraçava João. Não havia cadeiras, eles se assentavam ao chão e comiam com as próprias mãos. Mas os judeus eram tão rigorosos na questão da purificação que lavavam o pé na entrada e estavam comendo, de repente sujavam as mãos. Sabe o que eles faziam? Eles pegavam um pão e limpavam as mãos com um pão. Havia um pão deixado de lado. Eles pegavam esse pão, sujo da sopa, sujo do guisado, do outro alimento, e eles pegavam e com o pão eles iam limpando as suas mãos. Aí a Bíblia diz: uma certa mulher cananeia aproximou-se de Jesus, pedindo ajuda, e Jesus disse: não é lícito pegar o pão da mesa e jogá-lo aos cachorrinhos. Ela disse: não tem problema, nós os cachorrinhos comemos das migalhas que caem da mesa de nosso Senhor. Ô irmão, uma ilustração dessa, você não dá glória a Deus? Que é isso, irmão? Aí a Bíblia diz que o rico comia, e quando o rico limpava suas mãos e caíam as migalhas, a Bíblia diz, e o mendigo Lázaro queria comer das migalhas que caíam da mesa do rico. E eu vou te dar mais um detalhe, versículo de número 21, e os cães vinham lamber-lhe as suas feridas. Por que, irmão? Por que isso? Porque as migalhas caíam da mesa do rico. Lázaro pegava as migalhas que dava para comer e comia. As que não dava, estavam tão sujas, Lázaro jogava. Lázaro comia o resto do rico, e o cachorro comia o resto de Lázaro. É por isso que Lázaro andava acompanhado de cachorro. Quando aquela mulher disse: o cachorrinho come a migalha, ela estava dizendo: eu sou o Senhor Jesus, o cachorro do mendigo. Eu sou o Senhor Jesus, o último da lista. Mas não tem problema, a migalha serve, a migalha serve. E carabassuri candalácia. Aí a Bíblia diz: morreu, aleluia, morreu o mendigo. E a história de vida do mendigo termina aqui, diz assim: morreu o mendigo. E quando vai falar do rico, ele diz: morreu o rico e foi sepultado. Por quê? Porque mendigo não era sepultado. Mendigo era jogado no lixão da cidade. Sabe como é que chamava o lixão da cidade? Hades ou Sheol, inferno. É por isso que Jesus usava a ilustração. Lá o bicho não morre, o verme corrói o tempo todo, é queimando o tempo todo, lixão da cidade. Aquele lugar era o lugar onde eram jogados os mendigos, os que não tinham história. A Bíblia diz: morreu o mendigo
E a Bíblia diz: morreu o rico e foi sepultado. Mas o mendigo não é sepultado, o mendigo é jogado no lixão. Aquele lixão é comparado ao inferno. Aí Jesus usa daquela ilustração para dizer: olha, só que o mendigo morreu, foi jogado no lixão, mas a alma dele foi ao seio de Abraão. Agora o rico foi sepultado e foi para o lixão do inferno. Você não ouviu esta mensagem por acaso. Com certeza Deus tem um plano em sua vida. Entregue-se a Ele e seja feliz.